Eu sou o Guilherme Alves e empreendo com o Riff Coworking há mais de 5 anos, um ecossistema com mais de 1.000 CNPJs clientes. Serei o seu hoster no podcast do MVP A Nota Fiscal, o podcast com dicas práticas de como criar a primeira versão da sua ideia e como você pode vender e escalar seu negócio. Vamos que vamos! A Produca foi pro lado do abismo e construiu o avião durante a queda. Certo. E enquanto empreendedor periférico, a gente já começa no negativo para poder chegar a estaca zero e poder seguir 1, 2, a gente está 9 anos já nessa correria, né? E como eu falei, a solução de hoje é a qualificação constante. Eu fui me qualificando, passei por maiores processos de acelerações e incubação no país, como passei pela FOS, que é o Centro de Inovação para a Saúde e Educação, parceria com o IMIP, né, que nos ajudou muito, foi nossa casa durante 2, 3 anos. Fui investido pelo Google for Startups no Black Funds para líderes negros e negras no país. Foram investidos mais de 15 bilhões na América Latina, menos de 1% disso foi para o preto. E a conversa hoje é com Petros Nascimento, o fundador da ProEduca, startup de impacto social que dá oportunidade de estudos a pessoas que não têm a possibilidade de pagar o valor integral de mensalidades. O que eu queria saber no primeiro momento, Petros, seja muito bem-vindo. E eu queria saber o que é empreendedorismo social. Empreendedorismo social é você fazer a escolha entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, ficar com os dois. Ninguém fica assim. Empreendedor é 50% empreendedor e 50% social. O empreendedor social é aquele que resolve um problema da sociedade. Então a gente traz uma solução para impactar na vida das pessoas. Massa, cara. E com esse foco em impactar a vida das pessoas, você criou a ProEduca. Isso. Qual o problema que a ProEduca resolve? 50% dos analfabetos estão no Brasil, né? E a gente surgiu também por conta da evasão escolar no estado de Pernambuco. Então, certo. São mais de 600 mil alunos que abandonam a escola. Então, a nossa solução é dar a oportunidade desses alunos a uma educação de qualidade. Certo. A gente coloca o filho da empregada na mesma escola do filho da patroa, né? Então, a gente está devolvendo às crianças e os jovens da periferia o direito de sonhar. Que massa, cara. E, cara, como é que surgiu essa ideia da ProEduca? Me fala um pouco sobre isso, porque é uma curiosidade, assim. A gente já se falou bastante já, eu sei muito da história. Mas, tipo assim, de onde surgiu um insight, tipo, vou fazer isso? Me conta um pouco a respeito. Beleza, você falou aí autoridade, né? Para ficar claro para as pessoas que estão nos ouvindo aí, vendo? Autoridade é o acúmulo de batalhas vencidas. Então, a ProEduca, eu sou criado na Mostardinha, na favela da Mostardinha, na rua José de Farias, 123. Fui abandonado pela minha mãe, não cheguei a conhecer o meu pai também. Fui criado por minha avó, Severina, analfabeta, que me ensinou a ler. E fui aluno de escola pública, estudei no Otton Paraíso, que é uma escola de referência hoje do governo. E ganhei, por meio do futebol, eu ganhei uma bolsa de estudo numa escola particular e isso mudou completamente o meu caminho. E a ProEduca é uma startup pernambucana de inclusão por meio da educação, né? Fui para a escola particular, lá eu conheci o meu sócio, que também se chama Petros, que também era bolsista, e adultos juntos resolvemos criar a Pro, porque Petros é professor da educação física, ia na escola pública e trazia esses alunos para a escola particular, e somos case vivo disso, né? Eu, aluno bolsista, assim como ele também, e resolvemos criar a ProEduca, trouxemos nossa prima Manuela, e teve uma educação de qualidade, a gente resolveu impactar e devolver às famílias esse direito de ter um acesso à educação de qualidade. Cara, é interessante porque, olhando assim, eu vejo que você recebeu algo e aí você fez, agora eu preciso doar. Né? Então a ProEduca, ela vem muito dessa perspectiva também de doação, não é isso? Propósito, né? O nosso propósito fomos beneficiados com a educação de qualidade e devolver aos nossos, né? O índio, quando vai, ele leva a sua tribo junto. Então, eu perdi vários amigos por drogas, foi preso, que morreram. Então, tipo, que abandonava as escolas. Sim. Então, eu já cresci com isso em mim, tipo, eu tive uma educação de qualidade e estou onde eu estou hoje, porque a solução de hoje é a qualificação constante. Então, se eu levar isso para os jovens, para as crianças, essa educação que sucatearam a nossa escola pública para gerar mão de obra barata. Então, por que não a favela ele tem que ser protagonista? Protagonista, com certeza. A favela é potência e não carência. Então, a nossa missão é exatamente isso. Dar acesso a uma educação de qualidade por um preço mais acessível, né? Sim, sim. Agora, Petros, baseado nisso tudo que tu falou, cara, assim, tu tinha quantos anos quando tu recebeu essa bolsa? Eu tinha
13 para 14 anos. 13, 14 12, anos. por aí. E, tipo assim, é uma fase onde um adolescente não tem tanto sentido sobre vida, né? Nessa época, tu já olhava o mundo de um jeito diferente ou, tipo, sei lá, tu tava tocando as coisas, recebeu a bolsa e vamos, seja o que Deus quiser. É como você falou, é o que Deus quiser, é o que Deus planejou, né? Sim. Eu acho que é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Então, eu nasci... não tinha uma visão de mundo, né? Fui escateado da minha educação, Sim. Mas no decorrer da vida e no rolê, eu acho que eu sempre fui sonhador. Isso é que me mantém vivo. Sempre tu foi sonhador. Meu sonho era ser jogador de futebol para tirar a minha avó daquela situação e sair ter uma qualidade de vida. Certo. Então isso que me mantém vivo e Deus que guia o nosso caminho. A gente planeja, né? O executar é do homem, planejar é de Deus. Então Deus planejou a minha vida e eu só segui. Certo, massa, cara. Agora, nesse espaço de tempo, que tipo de informação tu recebeu ou pessoa que tu conheceu que foi determinante para tu fazer assim, meu irmão, eu não vou para esse outro caminho, eu vou escolher esse daqui. Por que eu tô te perguntando isso? Porque nem todo mundo conhece a minha história, mas eu sou da comunidade Planeta dos Macacos. Com certeza você já ouviu falar. Carlinho mesmo conhece e tal. E, cara, foi numa época... Eu convivi lá, né, na minha adolescência, era uma época que era bem barra pesada, muito pesado mesmo. Então, por exemplo, eu tinha um timezinho de futebol que eu jogava, de 12 crianças, 8 não estão vivas, tá ligado? Então, foram 8 adolescentes que morreram ali por conta de diversas situações. E é aquela história, às vezes você acaba não tendo nenhuma escolha, tá ligado? Você acaba sendo influenciado por algumas pessoas do ambiente e tal, ou você tem a mente influenciável. E aí eu olho assim e faço, caramba, velho, tipo, adoraria estar jogando bola com meus amigos, porque eu também tinha um sonho de jogar futebol. Sendo que no meu caso, por exemplo, algo que me fazia muito olhar para uma outra perspectiva de mundo, porque eu não tinha nenhuma referência no contexto, no ambiente. Eu não tinha nenhuma referência, tipo assim, poxa, o que é que eu vou fazer e tal. Mas quem me trouxe essa referência foi o meu tio, que era empreendedor, vendia ovos de galinha em Afogados. E ele, em vários momentos, me incentivava para poder estudar mais. Minha mãe também fazia muito isso. Sendo que teve um momento que ele pegou e fez assim, vou pagar um curso de inglês para tu. Aí quando ele vou pagar o curso de inglês para tu, porque ele acreditava um pouco nesse meu potencial, eu acho que lá atrás isso foi um divisor de águas. Foi tipo como se fosse uma pessoa que fala assim, ó, tu tá nesse contexto, mas eu tô tentando te puxar para esse. Tá ligado? Então eu também era muito sonhador, mas o fato dessa decisão do meu tio de tentar me puxar para cá, me fez olhar para um mundo diferente. Aí, tipo, tu lembra de alguma pessoa que te trouxe para, tipo assim, quis te trazer para esse mundo como se fosse um anjo mesmo, alguma coisa nesse sentido, velho? Meu primeiro mentor e meu anjo nasceu em 1929, chama Severina Cremilda do Nascimento, a minha avó. Dona Cici. Dona Cici. Ela dizia que você só vale o que tem. Sim. Mas aí eu não sabia que ela não estava se referindo a dinheiro. E, tipo, ela foi meu primeiro mentor. E o empreendedorismo surgiu já adulto, já no rolê. Eu trabalhei muito tempo em logística quando abandonei a bola, né? E, tipo, eu vi que aquilo não era pra mim. Sim. Era algo de dentro. E veio uma oportunidade e eu agarrei. Porque o Produc é uma empresa de oportunidade. Sim. Já existia um case no mercado e eu só fiz diferente. E o que é que acontece? Eu fui procurar autoajuda e conheci o Gabriel Goff, que é um campeão de poker online. E ele indicou um livro, chama Sonho Grande. Eu nunca tinha lido um livro. Sim. Aí eu vi no livro que sonhar grande e sonhar pequeno dava o mesmo trabalho. Eu disse, pô, se eu sonhar um Fusca e sonhar uma Ferrari, dá a mesma coisa. Então, eu vi que eu, mesmo vindo da onde eu vim, eu podia chegar onde eu quisesse. Né? Então, existiu vários mentores na minha vida, como um que você conhece, no meio do rolê, né, que eu fui buscar e vi a situação e escrevi o Proeduca num processo de aceleração que eu não conhecia, não sabia nem o que era startup. Né? E, nossa, sou uma startup. Eu vi, me inscrevi e conheci o Flamarion Cisneiro. Costumo dizer que ele foi meu pai no rolê. Então, ele me ensinou muita coisa, sabe? Sou grato a ele por isso. Então, surgiu minha avó lá e no decorrer do caminho, existiu vários mentores que eu levo pra vida, sabe? Cara, que interessante, porque, assim, tua avó, ela te trouxe a experiência de vida dela, né? Isso. Aí ela traz a experiência de vida, depois chega o Flamarion, né? Que é muito conhecido aqui no ecossistema também. Te traz uma experiência de negócios. Isso. Né? E tem todo o contexto social também que eu costumo dizer assim, que
quem mora na favela, na comunidade, cara, desenrola muito rápido. É o pulo do gato. Exatamente. É obrigado a desenrolar. Porque se você não desenrolar, você não vai sair do canto, velho. Né? E a gente quer ter mudança, né? A gente quer ter algo diferente. Por exemplo, recentemente, né? Até ano passado agora, eu tava morando ainda na comunidade. Então eu saí agora, depois de um sonho que eu acreditei e tal. E o processo de mudança foi muito difícil, tá ligado? Até em terapia, eu conversando com o psicólogo e tal, eu ficava imaginando, pô, mudar vai ser fácil demais, mas não é, velho. Porque até, às vezes tem um ditado que fala, né? Que você sai da comunidade, mas a comunidade não sai de você, isso, né? A favela não sai de dentro de você. Mas isso não é uma coisa ruim. Eu gosto muito de ter o sangue de favela dentro de mim, porque traz essa energia, essa correria, a vontade de querer fazer diferente. Tipo, largou atrás, mas não significa que a gente não vai chegar lá mais rápido, mais longe. E eu acho que essas pessoas, como você trouxe, né, Dona Cici, professores que te ajudaram, eles vão te colocando no caminho diferente. São várias referências. Eu andei de metrô a minha vida toda. Quantos pitch o cara da pipoca faz? Pois é. Quantos pitch o cara do picolé faz, do cremosinho, né? E vai inovando, olha a pipoca, olha o passatempo da sua viagem, olha o galeto, ele vai inovando. Então foram referências para mim. Sim. Entendeu? É só nomenclatura, mas eu já vi, meu tio vendia fruta na feira, minha mãe aqui a colocou no mundo foi vendedora. Então tive várias referências na vida, eu só fui me qualificar para poder chegar onde eu estou hoje. Cara, que massa. E aí, uma pergunta, quando tu tava fazendo a graduação em si, tipo, você conseguia ali já materializar a Proeduca durante a graduação, ou a Proeduca veio depois da graduação, veio, tipo assim, veio em qual momento? Qual foi o ano de abertura e tal? Fala o Proeduca surgiu em 7/7/2015. 2015. Isso, eu não tinha entrado na faculdade ainda, eu tinha feito um curso tecnólogo de logística. Certo. Né? E com isso a graduação foi agora há pouco. E assim já linkei com a pós. Certo. Né? Então a Proeduca foi para o lado do abismo e construiu o avião durante a queda. Certo. E quanto empreendedor periférico, a gente já começa no negativo para poder chegar a estaca zero e poder seguir 1, 2, a gente está 9 anos já nessa correria, né? E como eu falei, a solução de hoje é a qualificação constante. Eu fui me qualificando, passei por maiores processos de acelerações e incubação no país, como passei pela FOS, que é o Centro de Inovação para a Saúde e Educação, vi parceria com o IMIP, né, que nos ajudou muito, foi nossa casa durante 2, 3 anos. Fui investido pelo Google for Startups no Black Funds para líderes negros e negras no país. Foram investidos mais de 15 bilhões na América Latina, menos de 1% disso foi para o preto. Passei como Porto Social, entre outros. O primeiro foi Inovativa Brasil, sou grato a Inovativa Brasil, Inovativa de Impacto, e passei por vários, então fui trazendo um pouco de cada aquilo que fazia sentido, né? E trazendo isso para o nosso time, se tornou enriquecedor para poder seguir. Questão de impacto, a Artemisia, a gente passou pela Artemisia, o Quintessa agora, então a gente vai sempre se qualificando e trazendo isso para o time. Massa, cara. Petrus, uma pergunta, né? Porque até é bom que pra galera que tá assistindo, né? Você participou de diversos programas de incubação e de aceleração, pré-incubação, de capacitação direcionada para o empreendedor, e você vai buscando vários inputs, né? Sim. Tu consegue lembrar de... Eu gosto muito de tentar dissecar, chegar até minerar, até a gente chegar na raiz ali do que pode ter sido um insight, sabe? Sim. Tu consegue se lembrar de algum insight que tu recebeu nesses programas? Tipo assim, ou em 2, 3 programas assim, tu fala assim, caramba, isso aqui foi uma virada de chave para a Proeduca. Sim. O Flamarion é o primeiro, né? A gente não tinha online, né? Era presencial lá do Shopping Guararapes. E na mentoria ele falou, eu moro na Tamarineira. Só porque você está me dando a oportunidade que eu vou ter que sair da Tamarineira para poder ganhar a bolsa. Você tem que ir para online. E ele me deu um livro, ele me ofereceu um livro para ler que se chama A Estratégia do Oceano Azul. Como sair do Mar Vermelho. Então esse foi o primeiro insight nosso. O Inovativa Brasil foi um deles, que é o Canva de Proposta de Valor, né?
um plano de negócio, né? Nosso plano de negócio, nosso primeiro plano de negócio foi em 2018. 3 anos depois. 3 anos depois a gente construiu um plano de negócio, né? Então eu sou fazedor. Não estudei em Harvard, não estudei na Universidade Federal, sou fazedor. Sim. Né? Então tá cheio de gente inteligentíssima aí. Eu sou fazedor. E daí esse foi o primeiro. O segundo foi a teoria da mudança. Na Artemisia, isso. Então a gente entendeu o que é impacto. Entendeu o que são as ODS. Então foi essa pegada aí das ODS de impacto. Isso, né? já foi o quê? 2018, 2019? 2018, 2019. Então foi esses como a gente começou a mensurar o impacto, né? Porque não é o que a bolsa de estudos, não é só uma bolsa de estudos, é o que a bolsa de estudos transformou na vida de Petro e vai transformar na vida do filho de Guilherme, vai transformar na vida do filho de... Então, mensurar. E mensurar impacto é muito caro. Certo. Então eu tive que me capacitar para trazer o investimento, para ter uma estrutura melhor e mensurar esse impacto que eu causo na vida da sociedade. Entendi. Cara, que interessante. Fica a dica para todo mundo que está aqui, porque eu costumo falar o seguinte, sabe? Que quando a gente cria um negócio, existe uma curva de aprendizagem. Certo? Isso. Então, por exemplo, você está aqui no ponto A, você quer chegar aqui no ponto B. Sendo que nem sempre você vai seguir uma linha reta. Exato. Às vezes essa linha é bem tortuosa aqui, né? Cheia de curva e tudo mais. Às vezes você faz um balão para poder chegar no local onde você quer. Sendo que, no seu caso, eu consigo ver claramente que o que foi te trazendo para essa direção aqui, de chegar no ponto B o mais rápido possível, foi tipo assim, insight de algum mentor, conversa com algum empreendedor, uma leitura. Você já trouxe aqui alguns livros, Teoria da Mudança, A Estratégia do Oceano Azul, O Sonho Grande. Então você lê, puxa aqui algum insight que te traz para dentro do que pode ser essa linha aqui. Então, ao invés de você fazer uma curva de aprendizagem bem longa e demorar às vezes 2, 3, 10 anos, você acaba encurtando esse espaço. Isso. Né? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que eu mentoro, né, é a necessidade de você realmente conversar com pessoas que já têm uma experiência em um determinado contexto. Porque muita gente chega a querer dar crítica construtiva. Mas eu costumo perguntar, essa pessoa construiu alguma coisa para poder te dar uma crítica construtiva? Exato. Porque se não tiver feito, velho, não escuta, não vai fazer sentido. É como, por exemplo, uma pessoa que é concursada, ela vai te trazer insights maravilhosos sobre como passar no concurso, mas não sobre empreendedorismo. Pelo menos não empreendedorismo social, ou empreendedorismo raiz mesmo, né? Então a gente tem que entender isso, conversar com as pessoas certas, fazer perguntas relevantes, porque aí eu acho que você vai colher alguns insights bem legais. É tipo assim, tem um coworking, vai fazer 5 anos agora, dia 31 de janeiro de 31 de janeiro de 2020 foi quando a gente abriu. Depois veio a pandemia, eu vou até querer saber como foi que a ProEduca sobreviveu à pandemia, que eu sei que foi difícil. Mas, por exemplo, teve uma coisa que eu só fui descobrir quase um ano depois. Foi conversando com um colega, o Gabriel Chami, e aí ele falou o seguinte... Meu irmão. Gente boníssima, né, velho? Aí o Gabriel falou o seguinte, Petros, que o que realmente faz um coworking dar certo é a presença da pessoa, do fundador, dentro do ecossistema de inovação. E aí eu olho assim, por exemplo, durante a pandemia, vários coworkings deram errado, quebraram, porque eram negócios presenciais num ambiente que não podia ter nada presencial. Sim. Sendo que no meu caso eu estava muito imerso no ecossistema de inovação, então eu fui trazendo pessoas que eu conhecia para dentro do negócio e tudo começou a fluir. Que eu deixo até essa dica para a galera que está aqui, que é a seguinte: quando você tem um espírito de vendedor, quando você tem é desenrolado o suficiente para poder criar relacionamento com as pessoas, vender, cara, pode ter a crise que for. O vendedor, ele consegue vencer a crise, porque ele sai vendendo alguma coisa, ele consegue vender mesmo num ambiente diverso, de dificuldade, diferente de uma pessoa que não tem esse espírito de vendas, porque vai acabar aguardando o cliente chegar. Aí, cara, antes de a gente chegar na pandemia, eu queria que tu só falasse um pouquinho sobre como foi o MVP da ProEduca, o primeiro MVP, cara. O que era? Era um site, era um grupo no WhatsApp, qual foi o MVP da ProEduca? Então, o primeiro, né? Eu nunca me considerei um vendedor, eu sou um vencedor. Vencedor é vencer a dor. Vencer a dor, certo. Tá? E eu coloquei um crachá e fui com
A gente tinha um parceiro, um sócio na época, e visitei as escolas. Só levei não, cara. Certo. E eram escolas particulares e públicas? Só particulares. Certo. Fiz um crachá, a gente já tinha determinado o nome, eu tenho até tatuagem, a primeira logo, que era o livro e a maçã. E fui. Levei não e anotava, porque a melhor ferramenta para se você resolver um problema é papel e caneta. Papel e caneta, certo. E eu fui anotando, eu disse, pô, tem que alinhar isso, tem que ser aquilo e tal, e vamos. Consegui fechar as primeiras escolas. E agora o aluno, que a mãe é que nos paga, né? A gente recebe a taxa de matrícula. Certo. E nada acontecia, porque quem me trouxe aqui são pessoas, como você falou. São pessoas, tem a Rose, tem a Deise, tem o Humberto, tem a Angeliane, tem várias pessoas que passaram no rolê. São pessoas. A parte mais difícil do negócio é gerir pessoas. Certo. E pessoas que me trouxeram até aqui. E Pet falou, não, a gente não está conseguindo. Aí Pet falou, a gente precisa de um curso, que era Fabíola, eu acho, o nome da pessoa. A gente comprou esse curso para entender como é que funcionava a ferramenta do Facebook. Aí dividiu esse curso em 12 vezes, estudou, e daí chegaram, por meio das redes sociais, os primeiros clientes, primeira matrícula, tal, e porta a porta. E daí chegaram os primeiros clientes. Foi muita dor. Mas só que eu sempre fui desafiador. Certo. Que feito é melhor que perfeito. Sim. E tinha que pagar. Eu disse, não, eu tenho que arrumar uma forma do Facebook me pagar. Eita. Daí, em 2018, através da Artemisia, eu sou a única empresa residente no Facebook em Pernambuco. Né? Fui residente no Facebook e recebi em dólar todo o impulsionamento do Proeduca. Eu sempre faço diferente. Caramba, que massa. É inovação. Sempre procuro inovar. Faz uma coisa para melhorar, eu procuro dar o meu melhor. Não é que eu seja melhor que meus sócios, meus colaboradores. É que eu procuro dar o meu melhor, porque eu tenho que servir o exemplo. Eu tenho que ser o exemplo. Massa. E daí foi. No Facebook veio a pandemia. Sim. Aí foi... E aí, fala aí sobre chorei isso, pra entrar e chorei quando acabou. 2 dias depois, curtindo toda a vibe do Facebook, se conectando com as melhores startups do Brasil. Veio a pandemia, não deram as costas. Pra onde vai? E aí? E aí que só tinha o dinheiro de uma passagem, Pets, como tem uma moral dentro dessa pegada de crossfit e tal, ficou alojado na cozinha da Bunker. Pode falar, não, da claro, academia lá em São Paulo, que conheci os donos. Ele ficou lá durante alguns meses e eu voltei. Caramba. Daí foi que surgiu, fui morar no meio do mato, num sítio lá em Moreno, e estudar. Como é que eu posso sair, escola fechando as portas? Mais de 30% das escolas no Brasil ainda correm o risco de falir devido à pandemia, sim. Né? E daí faturamento caiu 80%, colaboradores sem receber, a gente teve que deixar de receber colaborador para manter. A Rose, por exemplo, uma das nossas colaboradoras mais antigas, tem 6 anos na Proeduca, tinha bebê de braço, pô. Nossa, cara. E correria vai, daí surgiu o Google for Startups, né? No Black Funders para líderes negros e negros no país. E a gente foi, eu costumo dizer que o Google foi aquele cogumelo, o verdinho do Up. A vida, né? A vida deu uma vida, a gente recebeu uma grana, né, equity free, e a gente conseguiu se reerguer e se estruturar para conseguir o investimento anjo. Caramba, velho. E aí você recebeu um investimento anjo. Isso. Massa. Foi do Google, no caso, né? Não, o Google foi, o equity free foi o apoio do Google. Ah, perfeito. E o investimento anjo foi a Anjos do Brasil, a GV Angels e o Invest Favela. Massa. E hoje, assim, a gente nesse primeiro bloco falou muito sobre o começo, como você estruturou. Pelo que eu entendi, o teu MVP no primeiro momento foi uma apresentação ali que tu fazia para as pessoas, né, cara? Era isso, né? E aí tu tentava criar esse match entre a cadeira vazia, né, da escola, para poder trazer uma pessoa que gostaria de ter essa oportunidade de comunidade, de favela, para poder estar lá dentro. Num preço mais barato. Isso, peguei a concorrência, né, que já existia um concorrente, eu transformei os problemas deles em solução. Entendi. Eu percebi que eles só eram a captação de alunos. E eu queria mais. Tu queria o quê? Eu queria impactar na vida da família. Eu queria mensurar o que a Bolsa vai causar, o que a educação de qualidade ia causar na vida da família, da sociedade. Entendeu? Então eu criei um aplicativo que traz a família, a escola e a comunidade. Certo. E qual é esse impacto? O que é que a Bolsa impacta na vida desses jovens aí que entraram na... Conhecimento. Conhecimento. É o mais importante que a gente tem. Por quê?
porque ele abre portas, caminhos. Tu entende? E é isso que o sistema não quer. E eu sou o efeito colateral que o sistema fez. Entendeu? Em meio às adversidades, gerar oportunidade. Né? Não apenas para você, mas para as pessoas. Como dizia Racionais, eu era carne e agora eu sou a própria navalha. Caramba, bicho. Essa frase é potente, viu? Muito. Eu tenho uma diferença entre inteligência e sabedoria. Sim. Inteligência é quando você tem algum conhecimento, você aplica para o seu próprio benefício. E tchau. Sabedoria é quando você aplica o conhecimento que você teve em prol da sociedade. Então... Tem até uma brincadeira que uma fala, né? Conhecimento e sabedoria. Conhecimento é você saber que a tomate é uma fruta. E sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta. Na salada de fruta, exatamente. Eu escutei isso nesses dias. Realmente, é uma sabedoria, né? E no relé você vai entender que se você não tiver sobre a mesa, certamente você será o cardápio. Caramba, como é? Repete isso aí, bicho. Se você não tiver sobre a mesa, certamente você vai estar no cardápio. Você será o cardápio. Caramba, você vai ser a massa de manobra. Você vai ser aquela pessoa que faz. Eu sou protagonista da minha história. E eu quero que os meus também sejam. Eu quero que eles tenham conhecimento, tenham acesso à educação de qualidade. Já dizia Chico Sainz, né? Um homem roubado nunca se engana. Entendeu? Então, um passo à frente, você já não está mais no mesmo lugar. Massa, velho. Cara, e tu tem algum case de algum Petros que surgiu aí depois de ter passado pelas bolsas aí que a Proeduca conseguiu? A gente tem 10% dos alunos que concluíram o ensino médio que estão cursando a universidade, né? Massa, hoje cara. A gente acompanha o Arthur, né? Que sua mãe faleceu e a gente dá uma bolsa 100% esse aluno e entre outros que a gente está lutando para trazer vários Arthurs e vários outros alunos que estão ingressando na faculdade, porque você sabe que apenas 36% dos alunos, 33% dos alunos que concluem ensino médio na escola pública ingressam na faculdade. Isso na escola particular é mais de 70%. Sim. Cara, eu fico olhando assim, às vezes... Durante um bom tempo, assim, eu relutava para poder, às vezes, até contar um pouco do que rolou comigo, né? Porque você trouxe esse dado agora, né? Eu fiz escola pública, né? O ensino médio. Então, logo depois eu entrei na universidade através do IF. Eu fiz a primeira graduação, que foi um tecnólogo. Então, eu já estava ali num funil gigantesco, né? Depois eu fiz uma outra graduação federal na UFPE. Aí depois uma especialização na UPE, depois um mestrado na UFPE, depois iniciei um doutorado na UFPB. Fico olhando assim, cara, e terminei um outro doutorado na UFPE. Aí eu fico olhando assim, cara, onde o contexto poderia ter me deixado. E aí eu olho assim e vejo que eu consegui quebrar alguns ciclos. Sim, né? Bolhas, né? E não é fácil, é muito difícil. Por isso que eu acho que o trabalho que vocês fazem hoje, das pessoas até olharem Petros assim, fazer assim, poxa, Petros foi furando bolha e estando em locais completamente improváveis. Sim. Improváveis pelo contexto social e educacional que a gente tem, né? Mas aí é uma coisa interessante que eu escutei uma frase uma vez que era tipo assim: às vezes você quer um sonho que parece impossível, mas você o torna deixa esse sonho assim, meio que eu quero muito esse sonho, que ele passa a ser improvável, mas você começa a realizar tanto, começa a colocar em prática tanta coisa, que ele passa a ser uma coisa que, poxa, ele vai ser inevitável, tá ligado? A gente é o que faz, né, Guilherme? Exatamente. Não é o que diz que vai fazer, não. Como diria Dona Cici, né? Você tá nos 33% de 50 milhões de alunos que tem hoje no ensino público. Apenas 33% desses 50 milhões de alunos que ingressam na faculdade. Diga aí. Então, se você pegar um número muito baixo, né, e ainda tem pessoas que questionam outras coisas, enfim. Eu fico pensando qual o percentual que chega a um doutorado. Tu entende? E é isso, dar oportunidade, ter uma educação de qualidade, né? Que a gente sabe que escola escolariza, né? E a educação vem de berço. A gente tem que tem aquelas pessoas que têm uma família, outros que não teve uma família, que não estudou, enfim, são N fatores, né? Tem um abandono escolar que é uma dor muito grande, né? Para a evasão escolar para o estado de Pernambuco e no Brasil, né? Sim. E
gira em torno. Se for para escola privada, tem vários outros questionamentos, né? Caramba, não, impressionante, Petros. E, cara, e aí pensando, por exemplo, a gente trouxe essa pegada aqui do MVP, já falou um pouco sobre os investimentos que você recebeu. Hoje, vamos falar um pouquinho dos big numbers assim de ProEduca. Hoje são quantas pessoas que estão trabalhando diretamente com vocês? Acredito na faixa de umas 15 pessoas. 15 pessoas, certo. E a maioria delas são CLT ou estão como PJ? Só para poder entender mais ou menos a grande maioria é CLT, né? Certo. Hoje o cap table hoje do ProEduca está em 80% aí da casa e 20% com investidores. Ia perguntar isso. Tem o time estratégico, eu, o Pedro Manuela e o Matheus, CTO, que eu trouxe para o time. Tem a grande maioria do time de tecnologia é PJ, por escolha deles, e o time de tecnologia de vendas, que é o B2C e o B2B, né? Que são CLTs. E hoje os 20% que estão com investidores, é um único fundo ou são fundos São diferentes? 3 grupos, né? Certo. Como já citado, e são 30 investidores no total. Ah, legal, cara. Parabéns, Petros. E hoje você pode falar qual é o valuation da ProEduca? Eu acho que o valor da ProEduca eu não calculei nos últimos anos, deve estar em torno de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, massa, cara. Parabéns, viu? Porque realmente você, do MVP, gerou notas fiscais e hoje tem um valuation de 10 milhões de reais, o que não é simples. E aí, pensando para futuro, qual é o futuro da ProEduca? Como é que chega em 100 milhões de reais de valuation? A ideia é até mais de 100 milhões de valuation, né? Mas a gente tem um propósito muito grande. E eu como eu falei, eu procuro fazer o impossível, certo? Feito é melhor que perfeito. Por mais que eu dê oportunidade, existem pais que ainda não conseguem pagar. Certo. Mas no Brasil, a grana nunca acaba. Ela só pende para um lado. Ela está mais criteriosa. Certo. Né? E, tipo, por que não fazer com que as pessoas custeiem essas famílias que não têm condições de pagar? Sim. Né? Então, para o futuro, a gente quer fazer parceria com o mundo corporativo, com o poder público, né, para que a gente possa impactar a vida de milhões de famílias a ter acesso à educação de qualidade. E eu sou grato hoje a um cara que você falou, que é o Gabriel Chaime, a Prefeitura do Recife, né, ao prefeito João Campos, a equipe secretária agora que assumiu também, tanto o que saiu, o Rafael Figueiredo, como que saiu agora o Rafael Cunha, o João, a toda a equipe e juntos a gente está criando uma oportunidade para que a gente selecione aqueles alunos que têm um cadastro, né, no CadÚnico, que eu costumo dizer que é o cadastro do pobre, e padrinhos, né, traga essas famílias, essas crianças a terem acesso de qualidade. Então a gente está fazendo parceria com o poder com o corporativo e com o poder público para poder impactar milhões de famílias a terem essa educação. Mas eu acho a ideia fantástica e realmente... Eu acredito muito no bem, sabe? Eu vejo que a gente tem muito mais pessoas que querem doar do que apenas querem tomar, tá ligado? E às vezes a gente só precisa identificar quem são as pessoas, porque às vezes elas não sabem nem como doar. Isso. E onde doar, né? Na pessoa certa. Porque, por exemplo, a gente olha para uma pessoa como você, extremamente íntegro, que venceu a vida, que é um vencedor, como você mesmo falou, e que está querendo continuar a impactar, né? Porque você já poderia ter feito assim, meu irmão, já contribuí, já fiz tudo o que precisava e já deu para mim. Mas eu acho que a história do empreendedorismo que corre no sangue, né? E a história de você querer dar, né? Você querer doar, você querer entregar mais para a sociedade como se fosse um give back mesmo. Porque a vida te deu muita coisa. A vida tomou muita coisa tua. Mas eu vejo que a vida te deu muito mais coisa do que tomou. Sim. Né? E aí você fala assim, eu quero continuar fazendo isso. Aí eu vejo pessoas que estão ascendendo profissionalmente, sei lá, que já estão com um nível financeiro muito bom. Podem ser padrinhos e madrinhas de jovens que estão doidos para entrar na universidade. Vê uma coisa que eu fiz recentemente, que eu falei isso porque realmente eu já faço isso, sabe? Então, por exemplo, tem 2 jovens, né? Eles são familiares, mas, por exemplo, o meu sobrinho, eu já pago a escola dele já tem 3 anos, entendeu? Então, tipo assim, ele estava numa situação, meu irmão estava numa situação difícil, eu fiz, caramba, eu quero trazer uma educação de qualidade pro meu sobrinho, porque senão, se eu não tivesse, naquele momento eu acho que eu nem podia fazer isso, mas eu vou fazer, velho. E aí foi quando eu cheguei assim, disse, vamos, relaxa que vai dar tudo certo. E aí já tem alguns anos já que eu assumi esse compromisso e virou uma coisa que pra mim cara, eu sei que faz bem pra ele,
mas também me faz muito bem. Eu falo assim, poxa, eu tenho que continuar fazendo isso. Aí quando foi no ano passado, um afiliado que eu tenho, ele super desenrolado com várias coisas e tal, aí eu olhei assim, eu fiz, meu irmão, será que eu tô doando tanto quanto eu deveria? Aí eu fui fazer essa análise e fiz, eu acho que não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu cheguei para esse afiliado e disse, tu queres um curso de inglês, velho? Aí ele fez, quero. Aí deu tudo certo e tal, ele começou a fazer o curso de inglês. Aí foi engraçado, porque algumas pessoas da minha família chegaram e fizeram assim, tu percebeu o que tu fizesse? Aí eu disse, como assim? Eu disse, a oportunidade que tu deu, tu tá devolvendo o que tu recebeu. Aí eu olhei assim, eu disse, caramba, velho, 20 anos atrás, quando eu tinha mais ou menos a idade desse meu afiliado, o meu tio chegou e fez assim, Guilherme, tu quer fazer um curso de inglês? Eu disse, quero. Então, eu acho que a gente não pode... a gente tem que ter uma lei que é assim, às vezes a lei do exército é tipo, eu sofri, então eu vou fazer a próxima pessoa sofrer. Isso. Não, pô, eu sofri, eu não preciso fazer outra pessoa sofrer. Eu posso ser um facilitador para que ela cresça, né? Então, eu vejo realmente pessoas com esse viés querendo no futuro ser patrocinador da Proeduca, com certeza. Por que não, né? Isso. Toda família, ela tem um padrinho. Uhum. Por mais que seja pobre, tem alguém ali que é mais estruturado, que quer pagar a bolsa do filho e tal. Uhum. E tem uma frase interessante que você falou aí, o que eu fiz? O seu fiz foi o bastante. Madre Teresa de Calcutá, ela fala o seguinte, o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano fica menor. Massa, velho. Tá ligado? Então, o que a gente faz, por mais que seja pouco, vai impactar na vida da pessoa. Vai impactar. Um curso de inglês hoje na Proeduca, vamos dizer que é R$100. Uhum. Mas é uns R$100 que vai agregar, vai trazer um futuro para essa criança, para esse jovem gigantesco. Uhum. Entendeu? Sim. É assim que funcionam as coisas. É todo mundo junto. Petrus, ao todo, tu tem dimensão de quantas pessoas, quantos jovens a Proeduca já impactou? A gente hoje... aproximadamente 30 mil jovens, né, crianças, famílias e a comunidade. São 30 mil aproximadamente. Diretamente. Então, impactados. Então, hoje ativos deve ter em torno de 1.500, mas já impactados com ao longo bolsa. dos anos, né? Caramba, velho, porque eu tô pensando agora assim... É muito pouco. Mas vê só, se é 30 mil ao longo desses últimos quase 10 anos, né? Aliás, nesse ano faz 10 anos de Proeduca, né? Se é 30 mil pessoas ao longo desses 10 anos, é como se tu estivesse impactando quase 100 mil pessoas. Sim. Porque você tem as pessoas que foram impactadas diretamente, mas essas pessoas têm uma namorada, têm um esposo, é pai, é filho, hoje, né? É mãe. Então essas pessoas vão impactando outros, porque eu sei qual é o valor do conhecimento. Às vezes você recebe um input aqui, agora é interessante. Porque às vezes, por isso que eu falei logo no início, às vezes a gente é adolescente e a gente recebe alguma coisa muito massa, mas aquilo não faz sentido na nossa cabeça no primeiro momento. Aí é como se, tipo, sei lá, numa primeira fase da vida você recebe vários conhecimentos, sendo que está tudo disperso ali, porque ainda não tem uma coisa que ligou. Vai passando o tempo, você recebe outros conhecimentos. Aí tem uma hora que aqueles conhecimentos, eles fazem liga. E aí é quando você começa a ter um resultado como o Arthur, que você falou aí, né? Isso. Então acho que tem que também dar tempo para a pessoa poder, né? Aquela frase de Mário Cortella, quando você morrer, que falta você vai fazer? Uhum. Entendeu? Então eu vou deixar o meu legado. Qual vai ser o teu legado? Dos milhões de famílias impactadas com a educação. Quando eles chegarem lá e ver, tipo, foi a Proeduca que deu essa oportunidade. Uhum. Assim como o ProUni deu oportunidade a outros jovens. O Proeduca vai impactar na vida desses jovens e vai ficar gravando na vida desses jovens, tanto de oportunidade de educação como financeiramente. Por exemplo, como você falou, seu filho ganhou, você pode indicar os familiares e amigos. Você também é beneficiado por isso. Uhum. Chama Amigo Proeduca. Sim. Indicou, ganhou. Quanto mais pessoas você matricular, você ganha com isso. Né? Massa. E hoje, exatamente, quais são os serviços da Proeduca? Bacana, excelente pergunta. O Proeduca tem, por um lado, preencher aquela cadeira ociosa da escola, né? A gente gera aquela cadeira, tem aquela cadeira ociosa, receita zero para a escola o ano todo. A gente transforma aquela cadeira zero em até 70%, 80% de receita para a escola. Certo. Então, o diretor que estava ali sem receber nada, hoje gera uma grana e a gente sabe das dores da escola, né? Inadimplência, falta de um marketing estruturado, vendas. Então, a gente faz parceria com outras startups
e leva para as escolas, que é o ganha-ganha. E agora o Proeduca está validando um SaaS, né? A gente está levando para as escolas uma plataforma, né, que traz site e uma plataforma que venda a cadeira ociosa, que venda o produto da escola. Então a gente tem toda essa plataforma que traz esse acompanhamento para a escola. Massa, então a gente está validando essa plataforma. E dentro da Proeduca, todos os alunos beneficiados, eles têm um clube de benefícios, que é parceria com a Pizzaria Atlântico, que eles têm desconto na compra da pizza, pizzaria odontológica, tem, acredito que 30 ou mais jovens, 100 jovens estudando inglês gratuitamente, porque fazem parte disso. O Arthur tem a bolsa 100%, então todo ano a gente encontra padrinhos, né, e custeia a bolsa desse aluno, do aluno que tem a melhor conduta disciplinar. O pai é um pai inadimplente, então a gente traz isso. O Educa participa de alguns programas como a TD Impacta, que é o Tesouro Direto, e a B3. A gente tem um crowdfunding, tem um investimento ali que a gente aplica nesses alunos. A gente agora também está no BNDES Garage, negócio de impacto, que a gente ganha aquela premiação, a gente investe na estrutura desses alunos. Então a gente vem buscando sempre benefícios e serviços, porque recorrência é vida, né? Sim, claro. Então a gente procura trazer recorrência para o negócio também. Claro. E projeção de faturamento para 2025? Eu acredito, a gente planejou essa semana, acredito 2 milhões e meio de reais. Massa, parabéns, cara. E assim, Petrus, no teu dia a dia, pensando no negócio em si, qual é uma prática de gestão que você aplica que, poxa, isso dá muito resultado com time, com vendas, com projeção, imagem? Qual é a prática de gestão ou de inovação que traz isso? Então, primeira prática é ouvir, né? O bom líder é ouvir e empreender é se ter coragem. Não, a gente precisa ouvir as pessoas que estão no operacional, porque se não for ela, a gente não chega a lugar nenhum. Mas existem ferramentas hoje que a gente deve usar para ter um bom relacionamento com o cliente e com toda a equipe. Existe o CRM, né, que é uma prática que a gente precisa mensurar isso, são os KPIs, né? A gamificação é aplicativo. Então, essas 3 ferramentas a gente tem um bom relacionamento. Certo. Isso que está dizendo é Kotler, né? A gente traz isso aí. E questão de gestão de time é ouvir, né, e se capacitar. Né? A gente traz algumas ferramentas, traz algumas metodologias, né, que a gente aplica para discutir os KPIs, né? Por que não deu certo na semana passada? Então, toda sexta-feira, toda semana a gente tem a reunião estratégica para estar melhorando o que está melhor do que o ano passado, o que a gente pode melhorar hoje. Não? Então, a gente faz um trabalho estratégico coletivo. Também tem a prática muito importante, que é a cultura da empresa. A gente tem que aplicar a cultura, né? A cultura, vamos dizer que a empresa é um motor, né, que você está colocando óleo no motor. Então, a cultura é esse óleo. Então, cultura de transparência um com o outro, né? Então, a empresa não é a família. Certo. A empresa é um time, é uma equipe e é negócio, é business. É um negócio, é um business. Então, a gente tem que ter essa cultura de transparência. Então, são essas coisas que a gente aplica, né, para que tenha essa transparência e fazer com que as coisas fluam, né? Massa, cara. Poxa, gostei muito. Uma pergunta bem... assim, curiosidade. Sim. O que é que tu aprendeu ao longo dessa tua jornada que quase ninguém sabe? O que eu aprendi que quase ninguém sabe? Exatamente. O que é que tu aprendeu que hoje tu aplica e tu faz assim, tu olha e faz, caramba, bicho, quase ninguém faz isso, quase ninguém sabe disso. Eu aprendi que eu sou foda, eu não sabia o quanto foda eu era. Quanto foda eu sou. Certo. Entendeu? Então, não importa de onde eu vim e sim para onde eu quero chegar. E uma coisa muito importante, que eu não tinha disciplina. Hoje eu sou um cara disciplinado com o que eu faço no dia a dia. Certo. Então, eu aprendi no rolê ser disciplinado. Independente do que está acontecendo. Independente. Nada vai tirar meu foco. O foco é dizer não. Qual foi o não mais importante que tu falou até hoje? O não mais importante que eu falei até hoje, de ir para concorrência. Ganhar muito mais. Tipo, tu recebeu um convite para fechar a Proeduca e trabalhar... Não fechar, largar os meus e ir pelo dinheiro. Caramba, e tu dissesse não? Não, eu não recebia nada. Então isso foi
Bem lá atrás, 2017. Caramba. Eu recebi a 0 e recebi um convite de 11 mil reais, vamos dizer assim, na época. E tu disse não. Foco é dizer não, né? No multiverso, tu tivesse dito sim. Como é que tava a Petros hoje em dia? Mas eu disse não. Então não tem... Não. Entendeu? Caramba, velho, que massa. No multiverso você foi um não também. Não. Eu nasci pra isso. Esse é meu propósito. E não é não. Entendeu? Caramba. Uhum. É isso. Bicho, que história, viu, velho? É só um pouquinho, né? Qual foi o teu maior desafio vencido? Então, por ser de família pobre, eu só tenho 2,5% de chance de chegar ao topo no Brasil. Então, esse foi o maior desafio no rolê. Entendeu? Massa. Era dizer não, tipo, vamos ali roubar uma bolsa? Não. Vamos ali? Não. Vamos ali? Não. Eu fui doutrinado para seguir. Na vida tem 2 caminhos, só um que vai na direção certa. É como você tem aqueles... O pulo do gato, vamos dizer assim, mas eu... Não. Caramba, velho. Então foram os nãos do meu rolê que me fez ter autoridade, que é o acúmulo de batalhas vencidas. Hoje eu tô sobre a mesa, eu não sou o cardápio. Bicho, eu tô altamente impactado aqui com tudo que tu falou, velho. Porque a gente já se conhece há muito tempo, mas tem detalhes que a gente... Sim, a minha história ela é fácil de ser contada porque ela é real. Entendeu? E é só um pouco aqui que a gente tá compartilhando, que tem muitas histórias aí que vai passar... Se é 1 hora de podcast, vai ter que ser 24 horas aí. É verdade. Velho, a gente tá chegando aqui, falando nessa hora do podcast, né, Carlos? A gente tá chegando aqui no finalzinho. E eu queria que tu trouxesse o seguinte, velho, agora. Tipo, dicas pra quem está numa posição, sei lá, velho, difícil nesse momento. Talvez esteja na posição que a gente esteve, né? Nós dois estivemos quando a gente estava num momento mais difícil, na adolescência e tal. Você é órfão, né? De pai. Né? Sim. Isso teve a situação que você comentou seu pai foi assassinado, não foi isso? José Aloysio Carlos das Linhas, assassinado na Avenida Norte. Caramba, velho. Minha mãe é Ivanilda Maria do Nascimento. Hoje mora lá em Areias, não vou dizer assentamento, né? Mas uma invasão. E, velho, o que é que a gente fala para essa turma que tá passando por alguma situação difícil e que tem que continuar sonhando, acreditando e agindo? Quem já empreendeu é porque... Quem tá no rolê é porque tem coragem. Então, primeiramente, coragem, paciência e persistência, né? Independente do que vai acontecer, né? Não perder a fé, né? Não perder a esperança, mas esperança de correr atrás, de perseverar, né? Paciência e persistência. Empreender isso, entendeu? Então é ter paciência e se qualificar, se capacitar, trazer aquilo que faz sentido. Na vida as coisas têm que fazer sentido. O mentor é muito importante no rolê. Ele vai trazer com que você reflita. Não vai trazer a razão e a certeza de nada. Ele vai fazer você refletir. Não é o que o mentor fala, nem sempre você vai querer aplicar ou vai ser aplicável para você no primeiro momento. Isso, eu teria milhões de pitches diferentes, porque fala com você, faz isso, muda aquilo. Tem que fazer sentido. Mas como é que a gente... Poxa, essa pergunta é difícil, mas a gente recebe milhões de pitaco. Como é que a gente filtra isso? Como é que tu filtrou? Se faz sentido pro meu negócio. Né? Tem, por exemplo, eu teve uma época que quis fugir da responsabilidade da venda, quis terceirizar meu core business. Certo. Chegou um mentor que chegou para mim e disse: Petros, não se terceiriza core business, porque vai ser o terceiro vendendo o teu negócio. Ele vai vender melhor que tu. Aí faz sentido botar tipo botar o Proeduca para Data Médica fazer essa venda? Sim. Aí eu entendi.
Mas antes disso, eu já tinha falado com 20 empresas de vendas. Entendeu? Aí ele falou, não se terceiriza com os business, é você. O ProEduca é você. Aí eu parei. Aí refletiu e aplicou. Estruturar, Petros hoje toma conta da operação, faz com que a galera preenche CRM, faz com que a galera troque ideia, faz com que a galera traça metas e bata as metas, já é acompanhamento. Massa, entendeu? massa. Então a gente não terceiriza com o business. Então foi uma coisa que faz sentido. Fica a dica pra galera aí, viu, gente? Paciência, perseverança, disciplina, leitura, conversas com mentorias, programa de incubação, você ter a vontade de vencer na vida, sonhar. Cara, tudo isso foi um input que você trouxe aqui, que eu achei muito massa. Tudo. A frase, tem uma frase que eu gostei muito, que é: cada batalha, como é que tu falou assim? Você falou em autoridade. Isso. Eu tenho autoridade hoje porque a autoridade como é que eu posso dizer? A autoridade é o acúmulo de batalhas vencidas. Eu vim furando bolhas desde lá de trás. E furando bolhas hoje eu tenho autoridade. Massa, velho. Brother, fala qual é o frame do sucesso aí pra galera. O que é que passo a passo pra poder fechar? O que é que a galera deve fazer nos próximos tempos que vai gerar um grande impacto na vida dela? Então, é ter empatia, né? Você não pode... Eu não vou sentir jamais o que o Guilherme sente, mas eu posso sentir com você. Então, a gente tem que ter empatia com o próximo, né? E é isso, você entender o outro, porque a galera confunde as coisas, acha que inclusão é ser semelhante. E ser inclusivo é viver em harmonia apesar das diferenças. Então, a turma tem que não deixar a peteca cair, vamos dizer assim. E é todo mundo junto, né? Tem viver em comunidade. Eu esqueci de falar uma comunidade muito importante hoje que eu faço parte, que é a comunidade Manguezal. Sim. Recebi um convite do Thompson, tem o Bruno, o Vlad, a Ana. Então, faço parte dessa comunidade. E a troca, todo mundo junto e conhecer pessoas, eu acho que esse é o meu rolê hoje. Massa, cara. Meu irmão, eu agradeço muito tua presença aqui no nosso podcast, né? E que é um podcast que a gente quer realmente que as pessoas consigam ter inputs diferentes, poder absorver informação, aplicar no dia a dia, porque não adianta de nada também você só escutar, assistir o podcast e não aplicar algum input que você teve, né? Sim. Uma vez eu estava com o Murilo Gun e ele falou o seguinte, né? Tipo, conhecimento é estoque. Né? Tipo, só é válido quando você pega o conhecimento, aplica no seu dia a dia, na sua vida, nos seus negócios. Fazedor. Exatamente. Ele diz uma coisa importante também no Murilo Gun, que ele diz: cavar certo no lugar errado é cavar errado. Boa. Entendeu? Então tem que fazer sentido. Massa, velho. Meu irmão, muito obrigado. Tem uma mensagem final pra galera aí? Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Eu só estou seguindo o meu caminho, porque lugar de criança é uma escola de qualidade. Massa, velho. Petros, muito obrigado. Parabéns aí por toda a trajetória da ProEduca. E nos vemos no próximo episódio, viu, galera? Tamo junto. É nóis. Tamo junto.